Nós costumamos categorizar pessoas autênticas como aquelas pessoas mais extrovertidas, fora da caixa, que quebram os padrões, sabe? E que parecem não se importar muito com o que as pessoas pensam, elas agem por elas mesmas. Mas será que somente essas pessoas que são autênticas? Será que pessoas mais introspectivas, que seguem muitas vezes alguns padrões, elas não são pessoas autênticas? E será que realmente tem espaço para liderança autêntica no mercado de trabalho? Fica tranquila que até o final do vídeo eu vou responder muitas dessas questões. E, inclusive, eu quero trazer quase que um passo a passo para que você comece a encontrar a sua liderança autêntica. Eu já ouvi de algumas pessoas que quando elas escutam a expressão liderança autêntica, elas acabam atrelando a um perfil de pessoa que fala o que pensa, que tem aquela vibe do aceita que dói menos porque eu sou assim mesmo. Bom, a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Uma vibe até meio BBB, eu sou assim mesmo, o Brasil tá vendo, essa sou eu. Que é aquela pessoa que, como não age dentro dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, ela acaba que tem uma tendência a burlar as regras da empresa e acordos que foram estabelecidos. Como, por exemplo, se tiver um dress code na empresa, ela vai falar, eu não vou usar porque isso vai me limitar. E acaba acreditando que regras limitam. Só que se fosse realmente assim, ser uma líder autêntica, eu, Aline, que hoje sou considerada uma grande inspiração e liderança autêntica para muitas mulheres que me seguem, muitas líderes e empresárias, não teria recebido 18 propostas de trabalho quando eu saí da empresa que eu fazia parte. Falo 18 porque recentemente eu tive mais uma grande proposta de trabalho. Foram propostas em empresas absurdamente grandes e muito reconhecidas. Até porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa que tem uma síndrome de insubordinação crônica, sabe? Eu não aceito ninguém, eu me revolto com todo mundo, porque eu sou assim. Acho que ninguém gosta muito de trabalhar com uma pessoa desse jeito. Voltando a falar sobre esse tópico da síndrome da Gabriela, gostaria de contar uma experiência bem interessante, tá? Lembra quando eu disse que aparentemente pessoas e líderes autênticas são pessoas que acreditam que regras limitam? Tem um porém. Se você seguir absolutamente cada um dos tópicos que eu vou trazer para você começar a entender quais são os elementos de uma liderança autêntica, que, claro, vai diretamente com uma pessoa autêntica, quais são esses elementos, como que você pode buscar encontrar cada um deles para entender qual que é realmente o seu estilo de liderar, a sua liderança autêntica, você vai entender mais ainda essa história que eu vou te contar agora. Numa das empresas que eu trabalhei, num dado momento, foi implantado um dress code. Eu já trabalhava nessa empresa há alguns anos, então eu já tinha meu estilo, meu jeito de me vestir, eu já tinha as roupas que eram mais vastas no meu guarda-roupa e, coincidentemente ou não, boa parte das roupas que foram proibidas nesse código de vestimenta eram as roupas que eu mais usava e as roupas que mais tinha no meu guarda-roupa. No primeiro momento eu me senti bem chateada, assim, porque eu pensei, caramba, meu estilo, como que eu vou, sabe, me vestir de mim mesma no dia a dia. Só que daí eu fiquei pensando, e se tiver novas versões de Aline que eu ainda não tive contato, justamente porque eu não entrei num contexto de ter que ser criativa para me adequar àquelas regras de alguma maneira. E eu peguei aquilo como uma grande oportunidade. Então, o que eu comecei a fazer? Dentro daquelas regras de vestimenta, eu comecei a buscar quais são os elementos que ainda fazem parte do meu estilo, que ainda se conectam com quem eu sou. E isso foi para mim um grande exercício de criatividade. Você não tem ideia do quanto isso foi um exercício de criatividade para mim. Porque eu pude pensar em maneiras diferentes que eu não tinha pensado antes. Eu pude criar novas formas que eu não tinha ainda tido acesso, justamente porque eu estava livre. Então, toda vez que eu me deparo hoje com algumas regras que aparentemente limitam, eu acabo vendo isso como uma oportunidade. Claro, tem outras questões aí que a gente vai abordar nesse vídeo, mas eu quis muito trazer essa história aqui, porque para mim ela foi até um grande divisor para eu me conhecer e conhecer outras versões de Aline que eu ainda não tinha tido contato. Então foi uma experiência bem interessante. Só que, claro, chega um momento que você pensa, beleza, descobri informações novas sobre mim, entendi mais, né, eu conheci outras versões. Agora, sabendo o que eu sei, isso faz parte? Isso se conecta com quem eu sou? E aí vem outros questionamentos. Então agora presta atenção
nesse passo a passo de quais são os elementos que compõem uma liderança autêntica, para que você comece a entender qual é essa sua liderança autêntica, ou quais são as outras pessoas que podem servir de uma grande inspiração para você, que você considera que são líderes autênticas também. Vamos lá. O primeiro elemento que eu não tenho como fugir é que você precisa se conhecer. Quem é você? Quais são os seus valores pessoais? Quais são os valores que são inegociáveis para você? Por exemplo, quando você conhece alguém, quando você se relaciona com alguém, quando você visita um ambiente, o que você não abre mão de jeito nenhum na hora de tomar uma decisão ou na hora de escolher frequentar esse ambiente ou não frequentar esse ambiente? Quais são os seus pontos fortes? Aquelas características que são muito únicas para você. Eu, por exemplo, já detectei alguns dos meus pontos fortes e um deles eu imagino que seja a comunicação. Eu me comunico com bastante facilidade e uma das formas muito interessantes de você ter um pouco mais de acesso a esses seus pontos fortes, até para você entender o que são pontos fortes. São aquelas habilidades que são tão naturais para você que você mesma não consegue perceber que você é muito boa fazendo isso. Só que outras pessoas ao redor falam assim, caramba, como você é uma comunicadora nata, né? Tem uma comunicação muito forte, muito boa. Caramba, como você tem um pensamento analítico tão bom, só que você não consegue perceber, porque você olha e fala, ué, normal, todo mundo se comunica assim, ou todo mundo tem um pensamento analítico desse jeito, quando na verdade, geralmente não. Então, uma das recomendações que eu dou para você ter um pouco mais de acesso a esses seus pontos fortes é perguntar para as pessoas que têm contato com você mais próximo, sendo amigos, pessoas que você já trabalhou, e perguntar para elas, você consegue descrever umas 3 ou 4 palavras que você acredita que me descrevem muito bem? São palavras que me representam, coisas que você sente que eu faço muito bem, que acaba se destacando dos demais. E dentro dessa mesma linha, geralmente, todo ponto forte, ele carrega junto um ponto fraco, como se fosse a luz e a sombra de toda característica, né? Por isso uma coisa que é muito interessante de falar é que não existe ponto fraco efetivamente. Não existe uma característica que seja ruim, só que dependendo do jeito que ela é aplicada, ela vai ter um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, pessoas perfeccionistas. Cara, que habilidade incrível para você ter um padrão alto, ter um nível de excelência, o nível que as pessoas sempre vão confiar no trabalho que está sendo feito, porque sabe que essa pessoa vai ser atenta aos detalhes. Por outro lado, essa pessoa ela pode ser extremamente crítica e não dá liberdade para que as pessoas criem, não dá liberdade para que as pessoas elas tenham autonomia. Essa pessoa ela pode demorar muito para fazer, porque ela espera que tudo esteja perfeito e no momento perfeito para que seja executado. Então, o perfeccionismo, ele só é uma característica, só que ele vai ter o seu lado de luz e o seu lado de sombra automaticamente. E essa é uma pergunta muito interessante para se fazer para os seus amigos. Quais são os pontos que você acredita que eu posso melhorar? Quais são as características que eu tenho que às vezes não são tão boas ou que elas poderiam ser melhor aproveitadas e assim por diante? Pergunta para essas pessoas próximas de você, mas também faça uma autorreflexão, tanto dos seus pontos fortes quanto dos seus pontos fracos, justamente pelo ponto que eu falei. Muito provavelmente uma característica que é muito forte para você, ela vai ter o seu pontinho aí que dá uma truncada às vezes, sabe? E eu vou dar um exemplo meu, como eu já falei no outro vídeo aqui no YouTube. Eu sou uma pessoa que, como característica de ponto forte, eu sempre estou pensando muito no lado positivo, pensando na solução, estou sempre pensando num passo à frente do que pode ser feito de melhorado e assim por diante. Por outro lado, isso faz com que às vezes eu não fique aqui no momento presente, de entender que neste momento eu não preciso de uma solução, eu preciso às vezes de um acolhimento, que seria uma situação clássica de ter uma empatia. Então, para mim, se eu não estou prestando atenção, eu deixo de ser uma pessoa empática. Mas eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que eu não tenho empatia nenhuma. Inclusive, eu me considero uma pessoa que tem uma empatia alta, mas para isso eu preciso estar muito prestando atenção no que eu estou fazendo, porque senão o meu ponto positivo ele se torna um ponto fraco automaticamente. Um outro ponto ainda falando sobre se conhecer e conhecer quem você é você analisar quais são as coisas que você gosta muito de fazer, que você nem vê o tempo passando quando você está fazendo aquilo. Você não sente vontade de ir no banheiro, você não sente vontade de tomar água, você não sente fome. Por você passaria horas e horas fazendo isso. Que atividades são essas? Começa a se perguntar, começa a observar no seu ambiente, porque isso provavelmente vai te dar algumas pistas de quais são os seus pontos mais fortes, de quando você emprega essas suas características fortes, ela dá um match muito perfeito. Isso, inclusive, não sei se você já ouviu falar na teoria de flow, que é uma teoria onde quando você consegue ter um desafio alto, né, ou seja, tem algo que é
não é completamente irrelevante de ser feito, é algo que necessita de uma atenção, necessita de um desafio, dá aquela empolgaçãozinha para concretizar, sabe? E ao mesmo tempo você tem as habilidades necessárias para executar esse desafio, a tendência é que você entre num estado de flow, porque aquilo te demanda uma certa atenção, te demanda um certo desafio, mas que você tem habilidades necessárias para executar aquilo, e isso faz com que você se concentre completamente e entre em total foco. Depois disso, vamos para um segundo bloco, que é: eu preciso que você analise qual é a cultura que você acredita que você mais se identifica. Que tipo de empresa que você gostaria de fazer parte? Como são essas pessoas trabalhando nessa empresa? Como elas são? Quais são as características? Como que elas se comportam? No que essas pessoas acreditam? É importante dizer que essas perguntas que eu estou fazendo valem tanto se você é uma empresária, já tem uma cultura hoje, mas que você não está tão satisfeita com essa cultura que existe hoje, você gostaria de mudar, aprimorar, deixar ela mais a sua cara. Isso vale para você que é uma empresária que está começando agora a contratar e já quer começar a contratar montando uma cultura correta na sua equipe. E isso vale para líderes de todos os níveis hierárquicos dentro da empresa, tanto para você entender qual que é a empresa que você faz parte, que você quer realmente defender a bandeira daquela empresa, quanto para contratar novas pessoas dentro da sua equipe. E antes de ter uma experiência que eu tive alguns anos atrás, eu acreditava que não existiria uma empresa que fizesse parte, assim, que se conectasse com os meus valores, se conectasse com aquilo que eu acredito e que eu pudesse realmente exercer quem eu sou. Mas depois de conhecer algumas empresas e especialmente entrar no mundo do desenvolvimento de cultura, desenvolvimento de gestão de empresa, eu pude perceber que sim, existe uma vasta variedade de opções de culturas de empresa onde cada pessoa vai se encaixar com cada estilo. Existem empresas que são mais manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tem gente que prefere trabalhar nesse ambiente porque geralmente vão ser empresas que vão ter umas regras mais bem estabelecidas. Então, tem um horário para chegar, um horário para sair, uma demanda para entregar aqui, uma demanda para entregar lá. E são pessoas que precisam, às vezes, de um direcionamento e preferem ter esse tipo de direcionamento. Vão ter empresas que vão ter um espírito mais livre, tipo um espírito de startup, onde cada pessoa vai fazendo o seu próprio horário, entregando as próprias demandas com autonomia altíssima. E tem pessoas que vão se identificar com esse perfil de empresa. Então, não existe uma empresa horrível, péssima, fazendo um parênteses aqui bem rapidinho, tá? Não tô falando de empresas extremamente abusivas, tóxicas, tô falando de empresas legais, mas que têm culturas diferentes, tá? Então, não existem empresas horríveis, existem pessoas que se encaixam em cada cultura da empresa. E de acordo com aquele perfil de pessoa que está trabalhando naquela empresa, ela vai dizer: nossa, essa empresa é incrível. Ou, nossa, essa empresa é horrível. Como que as pessoas trabalham aqui? Mas às vezes é só por uma questão de perfil. Só que a única maneira de você conseguir ser cada vez mais autêntica é quando você se conhece e busca trabalhar em empresas, ou montar empresas, ou criar culturas que tem a ver com esse seu perfil de trabalho, tem a ver com esse seu estilo de trabalho, com esse seu jeito de enxergar o mundo de alguma maneira. Adentrando um pouco mais nesse aspecto que eu acabei de abrir, vamos ir para um terceiro tópico, que é o que é inegociável para você. O que de jeito nenhum você não abriria mão? E eu vou dar um exemplo aqui para mim, para que você possa se inspirar nesse meu exemplo. Primeira coisa, eu não consigo trabalhar em empresas que não têm um horário flexível. E eu não tô nem falando de trabalhar de madrugada e tal. Não, horário flexível mesmo. É tipo assim, cara, eu posso chegar entre 8h30 e 9h30. Pra mim isso já é o suficiente. Eu preciso ter uma certa flexibilidade de horário. E eu não tô falando de reuniões, tá? Porque pra mim reuniões é horário, é pontual, tem que chegar no horário bonitinho e assim por diante. Tô falando mais a respeito de, cara, ter realmente uma flexibilidade, não ter que chegar todo dia exatamente no mesmo horário. Sendo que eu sei que tem segmentos que precisam desse horário mais rígido, como comércio, como atendimento ao público, áreas da saúde, por exemplo. Não tem como ter uma certa flexibilidade tão grande com as pessoas da equipe. Você precisa ter um pouquinho mais de rigidez com isso. E tem pessoas que para elas vai ser show, para mim não vai ser show. Eu não vou me sentir confortável trabalhando num local assim. Tanto que hoje na minha equipe o horário é 100% flexível. Para mim, outra coisa que é inegociável é sentir que aquilo que eu estou fazendo tem um bom motivo para ser feito, tem um porquê de eu estar executando aquilo, tem um para onde, para quem. Para mim é muito importante eu ter uma razão pelo qual eu estou executando aquela tarefa. Eu sei que eu estou escrevendo e-mail, mas que eu não estou escrevendo e-mail só porque me pediram para eu escrever. Eu estou escrevendo e-mail porque ele tem alguma utilidade de alguma maneira. Para mim, esse é um ponto muito importante, que para mim é inegociável. Para mim também é inegociável trabalhar com pessoas coerentes. Eu necessito trabalhar com pessoas que falam uma coisa e executam aquilo.
pessoas que falam uma coisa e fazem outra, que são completamente incoerentes pra mim, vão fazendo com que eu vá me desconectando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando eu vejo, eu sinto que não faz mais nenhum sentido estar trabalhando dentro dessa equipe ou para essas pessoas ou com essas pessoas. Isso fazendo com que eu me desconecte, automaticamente vai fazer com que eu tome algumas decisões na minha carreira, na minha vida e na minha equipe. Dado esses exemplos meus do que é inegociável para mim, agora eu gostaria que você se perguntasse o que é inegociável para você. Tem um tópico extra que eu quero trazer para você antes de irmos para o último bloco, que talvez seja um dos mais interessantes, mais disruptivos para você. Quero te trazer esse bloco que é assim: muitas vezes você só vai entender quais os seus pontos fortes, a cultura e até o que é negociável para você quando você se sujeita a viver coisas diferentes, a fazer coisas diferentes, a conversar com pessoas diferentes. Quando a gente fica somente sempre no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, se vestindo da mesma maneira e assim por diante, a probabilidade é que você não expanda a sua bagagem, não expanda o teu leque de opções. E aqui, toda vez que a gente convive com um ambiente novo, a gente não deixa de ser quem a gente é. A gente adiciona novos elementos no nosso banco de autenticidade, digamos assim. Eu não sou uma única versão de Aline. Hoje eu me sinto muito mais autêntica do que eu era ontem, porque provavelmente eu descobri novos elementos que eu ainda não tinha tido acesso por eu me sujeitar a experiências novas. E provavelmente hoje eu sou muito mais autêntica do que quando eu tinha 17 anos, por exemplo. Só que aos 17 anos eu não era menos autêntica, só que eu era autêntica dentro do nível de informações que eu tinha até então. Só que à medida em que eu fui me sujeitando, conversando com pessoas que têm pontos de vistas completamente diferentes do meus e até por vezes pessoas que eu não concordo, essas pessoas foram muito, muito úteis para mim, porque fizeram com que eu percebesse aquilo que é inegociável para mim. E até trabalhando em empresas que não me deram uma experiência muito boa, essas empresas elas também me trouxeram muitos aprendizados, que é que tipo de cultura não faz sentido para mim, que tipo de atividade eu não me conecto em executar. Então eu te convido, eu te provoco a você se sujeitar a viver experiências diferentes. Viaje, use roupas diferentes. Todo aquele ambiente que parece que está te limitando, use para aprender uma informação nova sobre você. Frequente locais e converse com pessoas que parecem ser pessoas muito diferentes de você. Mas faça isso, porque isso vai expandindo a sua capacidade de se conhecer cada vez mais. E agora a gente vai para o último bloco, que eu sou completamente apaixonada, que para mim ele é bem disruptivo, inclusive. Para falar sobre estilo de liderança natural. E este último bloco, para que você comece a encontrar cada vez mais a sua liderança autêntica, quebra alguns parâmetros aqui que eu preciso trazer, que é: existe um jeito único de liderar? Aquele jeito que assim, ó, se todas as lideranças se comportarem exatamente desse jeito, elas serão lideranças extremamente efetivas. Será que existe mesmo? Se fosse realmente assim, talvez não teria espaço para pessoas que não são neurotípicas, por exemplo, pessoas que têm TDAH. Pessoas que têm TDAH não poderiam ser líderes? Será? Será que pessoas que são mais introvertidas não poderiam ser líderes nunca? Será? Será que pessoas que se vestem de uma maneira mais alternativa não poderiam ser líderes nunca? Será? Será que pessoas que são novas de idade ou velhas demais de idade não poderiam ser líderes efetivos? Será? E o grande lance disso tudo que eu tô falando é que quando a gente pega esses últimos 3 blocos que eu acabei de trazer, você se conhecer, você conhecer a cultura da empresa que faz sentido para você e aquilo que é inegociável, isso compõe uma liderança autêntica, isso compõe uma liderança única. Só que tem mais um elemento que está faltando. Você conhecer cada vez mais esses estilos de liderança para você entender aquilo que é natural para você. E por esse motivo eu quero te deixar de presente uma aula que eu tirei de dentro da formação de liderança para mulheres, que é a minha formação, que eu ensino as minhas alunas a se tornarem líderes autênticas, para que você tenha acesso a esses estilos de liderança e tenha um gostinho a mais de como que são os seus estilos naturais. Então, dentro desse vídeo, eu falo sobre 6 estilos de liderança para que você identifique quando é interessante aplicar cada um deles, qual que é o seu estilo mais natural, quando que não faz sentido aplicar cada um deles e assim por diante. É só você clicar no card que está aparecendo aqui na tela para você assistir esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.